Depois de uma noite muito mais que longa, finalmente é um novo dia em Seul. Os vestígios da noite passada ainda podiam ser vistos por todos os lados. Ainda muito cedo, Jun se levanta no horário de sempre, mas dessa vez ele não estava sozinho. De longe se viu uma cabeleira castanha debaixo dos lençóis. Como a pessoa aciada que é nosso João Joaquim, vai tomar o seu banho real, passar seu perfume do boticário e tomar seu leitinho matinal. Porque leite é bom pros ossos, né, gente? Mas um certo alguém deitado em sua cama não saía da cabeça dele. Silencioso, Jun se aproxima dos lençóis, mas tudo o que encontra é o vazio. Dan já não estava mais ali, o que soava até engraçado depois do que rolou ontem. Sem promessas e sem sentimentos, Dan ter se esgueirado e sumido era até interessante. E claro, depois de uma furunfada boa com o Dan, Jun venceu lindamente a luta do dia seguinte. Na TV, nos corredores, no ringue, todo mundo só falava dele. Como ele estava fazendo história, como ele era como ele estava no auge. Seu treinador não podia estar mais feliz. Voltando da luta no carro, ele repetiu o quanto Jun tinha sido incrível. Mas ele estava um tanto curioso. Jun não mudou nada no seu treinamento. O que ele tinha feito de diferente? E aí, meu caro ouvinte, eu conto, você conta. Com um sorrisinho que entregava tudo. Jun, meu filho, disfarça pelo menos. Com esse sorriso e Dan na mente, ele responde: apenas tentei algo diferente. Ah, mas era exatamente isso que ele estava procurando. E então, se lembrando das barangas que ele pegou no passar. Joaquim, meu filho, seus padrões eram bem baixos, né? Olha essas criaturas. Mas voltando, Jun só confirmava como Dan era muito superior. Ele nunca tinha se sentido tão bem, nem tirado tanto proveito de uma luta. E sem pensar duas vezes, ele pede para o seu treinador que faça uma ligação para Dan e o torne seu fisioterapeuta pessoal. O Hyang fica em choque. Sempre foi difícil Jun escolher sua equipe e ele tinha gostado logo de Dan. Hyang ia ligar para ele na hora. Completamente satisfeito, Jun achava que estava tudo mais que resolvido. Porém, as coisas nem sempre são como a gente quer, Joaquim, meu filho. Na manhã seguinte, na academia Team Black 5F, até os outros lutadores estavam percebendo algo estranho no ar. Jun tinha passado o dia inteiro grudado no celular com uma aura de dar medo. Todos começaram a fofocar e comentar: o que tá acontecendo com ele? A última luta dele foi impecável, Pois é, por que ele tá com essa cara de... Jun estava possesso. Já tinha ligado pra Dan, tipo, 1 milhão de vezes. Quem esse massagistazinho pensava que era? Ele era Jun Jae-kyung e ninguém deixava Jun Jae-kyung esperando. Dan estava esnobando ele e quase arrancando a porta da sala do treinador. Jun pergunta, bem nada educado, se o Hyang conseguiu falar com Dan. Você já ligou pra ele? Disse as informações pra ele? Ele te respondeu? O Hyang, bem calmo, com a sabedoria e a calma dos monges carecas, responde: liguei várias vezes, mandei mensagem explicando tudo, até os valores, mas nada dele responder, Jae-kyung. Coitado, não pode nem almoçar em paz, você já vai dar uma digestão, Jae-kyung. Joaquim não acreditava. Deve ser mentira. Talvez Dan não tivesse recebido, é isso. Joaquim estava espumando. Quanto tempo mais ele ia ter que esperar? E como se Joaquim já não tivesse estressado o suficiente, o cabelo do lado ainda manda um: Dan pode não estar interessado, talvez ele tenha até te bloqueado. Então Joaquim viu vermelho. Ficou em choque, bloqueado. Ele? Alguém bloqueou Jun Jae-kyung. Quem ele pensa que é? O saco de areia não faz nada pra merecer isso, Jun. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na comunidade do arroz frito, o celular de Dan parecia uma britadeira, não parava de vibrar um segundo. Nem era segunda-feira, mas Dan estava morto nas calças. Mentira, gente, ele tava doente. De tanto que o Joaquim judiou do coitado no outro dia. Todo enroladinho em modo bolinho, ele olha o visor do telefone e era Joaquim. E novamente, com a sabedoria dos sábios carecas, Dan recusa a ligação. Já fazia dias que ele ligava sem parar. Tá apaixonado? Dan estava com muita dor nas costas, mas não era por carregar o peso de ser um tremendo gostoso, mas sim por causa de tudo que aconteceu naquela outra noite. Sem trabalhar, sem comer direito, ele apenas existia. Parecia que tinha levado uma surra, mas não podia se deixar abalar por isso. Ele não tinha tempo nem dinheiro pra ficar com essas frescuras. Mais tarde, no hospital, Dan, neto do ano, vai visitar a sua avó. Ai, a vovó, meu coração. Ela fica morta de feliz em ver Dan, claro, mas diz que Dan é muito ocupado. Ele não deveria estar ali. Porém, logo Dan responde que ele nunca estaria ocupado pra ver a sua querida vovozinha. É Chapeuzinho Vermelho mesmo. A vovó mostra a surpresa que preparou para Dan, pedindo para ele ver o que tem na geladeira. Eram 2 Yakults, que era sua bebida favorita. Mas Dan não ia deixar transparecer. Logo retruca, dizendo que ele era um adulto agora. Não poderia beber Yakult de criança. Mas sua vovó apenas disse que ele sempre será pequenininho pra ela. Ai, minha açúcar no sangue, como é que tá? Altíssima. Poucas vezes eu vi o Dan sorrir assim. Por mais cenas como essa no futuro, mingau, por favor. Agora, fora do quarto de sua avó, Dan está conversando com a médica. Mas as notícias que ela tem pro nosso quindinho não são tão animadoras.
A última sequência de quimioterapia não surtiu tanto efeito e o tumor da avó do Dan continua mais ou menos o mesmo tamanho. Dan fica arrasado, mas a doutora pede pra ele não perder as esperanças. Existe um novo tratamento alternativo que eles podem tentar. A médica recomenda fervorosamente que é a melhor opção para a vozinha de Dan e que pode dar bons resultados. Mas a notícia ruim é que nem tudo são flores. O novo tratamento é muito mais caro do que já estão fazendo e não é coberto pelo seguro, podendo ser o dobro ou até mesmo o triplo do valor das contas hospitalares que Dan já paga. Dan sente seu coração ficar apertado. Ele estava ficando sem saída, o relógio só corria rápido demais. Se nós não fizéssemos um novo tratamento, o que acontece com a minha avó? Pergunta de forma apreensiva, mas Dan percebe no mesmo momento que não queria ouvir nada daquela resposta. Se eles não escolhessem um novo tratamento, o hospital não poderia fazer mais nada pela sua avó. Dan sentiu seu chão faltar, porque as coisas só continuavam piorando e piorando. Ele nunca poderia viver sem um mundo de preocupação em suas costas. O que ele sozinho poderia fazer para resolver tudo? Se sentia fraco, se sentia nada. O destino estava lhe dando uma surra e ele nem sabia lutar. Sim, ele poderia facilmente continuar lutando até seus últimos dias, mas realmente queria poupar sua avó de qualquer dor possível. O que eu posso fazer agora? Não me resta mais nada. Sinto muito, vovó. Mas então o que podemos chamar de toque do destino vibra em suas mãos. Girando levemente o telefone, ele vê o nome de Jun escrito ali. As lembranças são puxadas à tona com força. Todo o sofrimento que sabia que sua avó tinha passado pra criar e cuidar dele sozinho. Tudo que passaram juntos e o suporte e amor que ela lhe deu. Mesmo que toda a situação piore, eu não posso desistir, disse sem forças. E então, como se aquele telefone pudesse lhe julgar, ele o encarou seriamente. Do outro lado da cidade, Jun sentiu o gostinho de como era ser ignorado e não estava gostando nada do sabor. Dan continuava sem atendê-lo e ele já não queria mais saber, até que a campainha de sua casa soa alto, pegando de surpresa. Curioso, Jun se aproximava para ver quem poderia ser aquela hora. Ele não estava esperando ninguém, mas a visão da câmera era melhor que o gosto de um brigadeiro de panela delicioso. Quem é que estava ali do outro lado da porta? E aí, caro ouvinte, você gostou do vídeo? Se você tiver gostado, por favor, deixa o like, se inscreve no canal para ser avisado quando eu fizer o upload de outros vídeos, deixa aquele comentário caprichado pra mim e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau!